Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Bom dia, seus teimosia e alegria. Sabe o que é teimosia e alegria? Quero dar os parabéns aqui pro técnico Zubeldia, que finalmente chegou o dia, hein? Ontem foi dia 16/10, um marco histórico na vida do Zubeldia, que protagonizou mudanças no time do nosso São Paulo Futebol Clube e resultou num jogo ótimo do São Paulo. Ah, mas Juba, era o Vasco em casa, a reserva em casa. Verdade, não era nossa casa, era o Brinco de Ouro, era nosso mando, não era nossa casa. E realmente era um Vasco misto, né? Mas assim, Verratti, Payet, Felipe Coutinho, não vou aqui tirar o mérito da vitória do meu, do seu, do nosso São Paulo, porque o Vasco não tinha dois caras, tô fora. Então assim, São Paulo detonou com o Vasco, realmente ganhou, tá vivo na competição para conquistar a vaga da Libertadores direta. Muito top de pensar nas mudanças, e é nessas mudanças que eu vou trocar uma ideia com vocês aqui hoje, no que o São Paulo perdeu tempo, que deveria ter feito, e se tem algum problema interno lá que impede o Zubeldia de mudar, porque ele mudou legal, faltou um pouquinho, faltou, mas assim, já foi lindo, hein? Vem comigo então nesse vídeo aqui, deixa um like pra dar uma moral, posso contar com seu like? É muito importante, deixa um likeinho pra dar uma moral aí, você é São Paulino? Você é São Paulo? Essa é a pergunta que você é São Paulino? Você gostou do Lucas Moura ontem? Se você gostou, deixa o like. Valeu. Se inscreva também aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço questão de você por aqui. Gente, o São Paulo recebeu o Vasco, Brinco de Ouro da Princesa, Campeonato Brasileiro. O Vasco focado na Copa do Brasil, que ele disputa sábado com o Atlético Mineiro. Isso é problema deles. O nosso problema é classificar para Libertadores de forma direta. E o Zubeldia, ele faz duas trocas no time. Foram bem mais, né? Juan Tressoldi, Sabino, Wellington, que perdeu a posição pro Jamal Lewis no último jogo. Então, vamos lá. Quem que era a reserva que jogou? Igor Vinícius, Sabino, Juan Tressoldi e o próprio Wellington, que perdeu a vaga. Esse eu não vou colocar, que é sacanagem. Vou deixar o Wellington como titular, então. Então, Igor Vinícius, Juan Tressoldi, Sabino, Marcos Antônio e só. O Luiz Gustavo era titular. E aí entrou também o Eric. Então são 5 modificações no time, 5 mudanças. Só que, se nós pensarmos que tem algumas outras ausências que voltam, Arboleda, Alan Franco, né? Sei lá, acho que só mudaram 2 caras de fato, que são eles, o Eric, pelo Wellington Rato. O Wellington Rato saiu e deixou o Eric jogar. E o outro jogador foi o Rafinha. E entra o Igor Vinícius. E aqui, meus amigos, apesar da manutenção do Luciano e também do Luiz Gustavo, por que eu tô falando desses dois? Porque eles são caras que jogam no meio campo e ataque, e eles são mais pesados, eles não são tão rápidos como o Eric, por exemplo, e o Igor Vinícius, que entraram para modificar o time. Só que só de você ter esse corredor, pense bem, o jogo não aconteceu pelo corredor da esquerda. O Ferreirinha entrou depois no jogo e começou a acender um pouco por ali. O Lucas Moura não é um ponta esquerda. O Lucas Moura, ele arrebentou com o jogo, mas ele não era propriamente um ponta esquerda. Tanto que ele faz o primeiro gol que ele pega na zaga, e aí ele cai para a esquerda, naturalmente, o segundo gol é de escanteio. Ele jogou pelo meio também, centralizado, ele é craque. Esse tem que ficar solto. Então eu achei que foi legal o posicionamento do Lucas Moura ontem. E também vi que o Wellington, ele realmente não sobe. Só que quando o Igor Vinícius sobe, eu atribuo muito mais essa falta de vontade do Wellington ao próprio Wellington hoje. Eu acho que ontem o Zubeldia, ele foi disposto a fazer mudanças. E ele chega e pede, solta o Igor Vinícius, coloca o Eric para jogar, tira aquele pragmatismo, aquele movimento óbvio, aquele movimento cansado, triste de ver, cinzento, sabe? Aquela tarde cinzenta de uma segunda-feira, que é o Rafinha e o Wellington Rato jogando por aquela direita, e ele coloca Igor Vinícius e Eric. O Igor Vinícius, ele não é nenhum primor técnico, né? Nós não estamos falando do Maicon, do Felipe Lan, não é o Carvajal. Só que é um cara que no Brasil está dentro da média, e quando você tira o Rafinha para colocar o Igor Vinícius, você não troca 6 por meia dúzia quem tá melhor. Você realmente dá uma cambalhota ali, você vira do avesso. É outro futebol, é outra coisa. O Rafinha tem as suas qualidades.
Ainda tem algumas? Ainda tem. Só que ele não consegue mais correr. E pro lateral direito não correr é muito absurdo. E o Igor Vinícius correr é o que ele faz com mais facilidade. Então ele vai até o fundo do campo, volta e faz uma partida muito ok. Muito ok. Uma dobradinha com o Eric, que no meu modo de enxergar futebol, até acabar os 45 do primeiro tempo, o Eric foi sim o melhor em campo, melhor até do que o Lucas Moura, melhor que o Sabino. Ele jogou mais que todo mundo, o Eric. Apesar da partida excelente do Lucas, apesar da partida excelente do Sabino e mais outros caras, o menino Eric vai muito, muito, muito bem no primeiro tempo. Isso também tem a ver com a ajuda que o Igor Vinícius deu. Se você parar pra lembrar, não vai assistir, mas lembrando, lembra aí. Quando o Eric pegava a bola, o Igor Vinícius corria pelas costas do Eric e ia pra ponta. Isso leva um marcador junto, leva a atenção da marcação junta, que era do Piton, era do Vasco, cara. Não é o Água Santa, era o time do Vasco. Aí, do nada, quando o Igor Vinícius arrasta o marcador, o Eric consegue fazer as jogadas. E o Eric toca pro Luciano, toca pro Caleri, não sai gol, né, do Eric, nem jogada do Eric. A jogada acaba saindo de uma jogada individual do Lucas e outra que o Caleri tabela com o Luciano. E depois teve escanteio. Agora, a verdade é que o Eric, ele acendeu o jogo por ali. Ele ficou um foguetinho por ali e fez fumaça. Fez fumaça na zaga do Vasco e foi top de ver. Então, parabéns pra você, Igor Vinícius. Parabéns pra você, Eric. E principalmente não, mas eu vou também parabenizar na mesma forma do Eric o Zubeldia. Porque eu entendo, por um lado, que ele precisa fazer mudanças e que ficar abraçado com o Luciano, com o Rafinha, com o Rato, com o Luiz Gustavo, que são todos caras mais velhos e mais pesados e mais cansados e que voltaram de contusão, tudo isso vai culminando para esses caras atrapalharem mais do que ajudar. E o Zubeldia, ele precisava ter trocado. Ele tinha que ter trocado contra o Atlético Mineiro já. Ele tinha que ter trocado contra o Botafogo se não trocou com o Atlético Mineiro. Ele tinha que ter trocado com o Corinthians se não trocou contra o Botafogo. Ele tinha que ter trocado contra o Cuiabá se não trocou contra o Corinthians. E nada disso ele fez. Agora ele entra com um time muito mais parecido com aquele que enfrentou o Cruzeiro, que era reserva, mas era o Eric, era o Igor Vinícius, tinha o William Gomes, dessa vez tinha o Lucas Moura por ali, depois entrou o Ferreirinha. Então ele esboça um time mais parecido. Tinha o Marcos Antônio, que jogou muito bem, Juan Tressoli e Sabino. Parece mais o time que encarou o Cruzeiro, só que com alguns reforços. Lucas, Caleri, percebe que é um time ótimo, com alguns ajustes. Não era o André Silva, não era o Bobadilha. Teve alguns ajustes que foram meio que obrigação do Zubeldia fazer, não tinha outra opção, e o time melhora. Então o Zubeldia, sim, deveria ter trocado antes. Mas, por outro lado, eu também entendo que na posição dele, ele chega com 43 anos no São Paulo, bater de frente com o Rafinha e com o Luciano juntos, com o Rato, com o Luiz Gustavo, acho que é mais boa praça, mas o resto não é fácil você mexer com esses caras no São Paulo. É por isso que qualquer trabalho que ele faça, a diretoria tem que ficar perto dando respaldo. O Zubeldia na coletiva, inclusive, ele fala que a diretoria acompanha os treinos, mas que a diretoria tem uma certa distância que ele prefere. Ele prefere uma distância. Ele prefere digerir, absorver, entender, meditar sobre o time dele. E aí ele prefere ficar com a comissão técnica e com os jogadores interpretando o que está acontecendo de errado no time dele. Então ele meio que afasta a diretoria. Por um lado, ótimo, ele que tem que fazer o trabalho técnico mesmo. Não é pro Belmonte escalar o São Paulo, o Eric. Não é pro Belmonte escalar o Eric. O Eric tem que entrar, mas é porque o Zubeldia tem que enxergar isso aí. Agora, se o Zubeldia tiver a coragem, a capacidade, o entendimento de mexer no time, não tão tardiamente como ele fez, né? Não tinha trocas no Atlético Mineiro e fomos eliminados. Agora, ele mexe e melhora o time. E isso tem que dar os parabéns, sim. Teve gente falando na live de ontem, deixa eu tomar um gole de café aqui, pera aí, só um minutinho. Café é vida, hein? Fala sério. Ó, teve gente cravando pra mim na live de ontem que esse jogo do São Paulo, do Zubeldia aí, foi um acaso, que no próximo jogo já voltam pro time Rato e Rafinha. E eu custo acreditar que isso vai acontecer, porque é muito injusto você voltar o Rato pro time, por exemplo, e tirar o Eric, que foi um dos melhores em campo o tempo que jogou. Se eu for falar do Igor Vinícius e do Rafinha aqui, eu não acho nem que é injusto, né? Eu acho que aqui não tem discussão.
Não dá pra discutir mais. Um é atleta, outro não parece que é mais. E nós estamos falando de futebol. Se fosse pra chamar pra ir ver um filme no cinema, você vai chamar o Igor Vinícius ou o Rafinha? Aí você discute. Aí você fica analisando. Põe uma listinha com prós e contras. Aí você pode fazer. Agora, pra jogar bola, pra entrar na lateral direita do seu time, não tem mais discussão pra mim entre Rafinha e Igor Vinícius, porque um não parece mais atleta. Então, se o Zubeldia voltar o Rafinha e o Rato, ou um dos dois, pro próximo jogo, ele é injusto, frouxo, covarde, pau mandado, qualquer coisa que você procurar aí pra criticar é válido. Mas na mudança que ele fez agora, também o elogio tem que ser feito na mesma moeda, certo? Do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Parabéns, então, pro Zubeldia que protagonizou as mudanças. O Ferreirinha e o Galopo e o Sabino. Vamos dar uns destaques aí. Marcos Antônio merece destaque positivo. Movimento do corpo legal, cansou, pediu pra sair, mas foi bem enquanto jogou. Igor Vinícius, Eric, já falei dos dois, não vou repetir. Agora, o Lucas Moura, também não quero falar do Lucas Moura, não. Lucas Moura é o melhor jogador do Brasil, ponto. Ah, Juba, mas ele estava morto. O time inteiro estava. E ele tá sendo improvisado em qualquer posição. O Lucas tá com 7 ou 8 gols, ele fez 2 ontem. Eu nem sabia que ele tinha tantos gols, ele nem é artilheiro. No São Paulo, o bicho é artilheiro ainda. E aí eu vou olhar pro Lucas Moura e falar, mas ele perdeu um pênalti contra o Botafogo. Para, cara, para. Não vejo o Nestor ser cobrado porque perdeu um pênalti e nem acho que deva cobrar o Nestor, não. E aí o Lucas porque perdeu o único pênalti da vida, pouca gente sabe disso, é o único pênalti que ele perdeu na carreira, foi esse contra o Botafogo. Nós vamos pegar no pé do Lucas Moura, olha o jogo de ontem, o cara pega a bola na zaga e entra com bola e tudo no ataque, nem tocou pra ninguém, joga pra caramba, é craque. O gol do Lucas Moura de ontem, que ele joga, leva o time inteiro, se é o Messi que faz, o Cristiano Ronaldo, o Mbappé, o Neymar, para o planeta. Se é o Depay, se é o Memphis Depay ou o Endrick, lá no Real Madrid, o Endrick, ex-Palmeiras, se é o Depay no Corinthians ou o Endrick, que faz o gol que o Lucas Moura fez ontem, não precisa nem fazer vídeo do São Paulo hoje, que o único assunto do mundo seria o gol do Memphis Depay contra o Vasco, ou o gol do Endrick contra o Alavés, o Málaga. Então, como é o Lucas Moura, eu vou minimizar, porque craque, gol de placa, gênio. Mas não quero falar do Lucas Moura porque é chover no molhado, não é não? Quero falar do Sabino, cara. O que é isso, Sabino? Você veio de onde, bacana? Você veio do Liverpool? Você veio do Real Madrid? De onde você veio? Não era do Sport, né? Fala sério. O Sport, você não queria mais o Sabino, é isso? Baita compra do São Paulo esse Sabino. Baita contratação. 27 anos, custo zero para chegar, salário dentro da normalidade, não das primeiras prateleiras, da segunda, terceira. Então é isso que é saber fazer futebol, é enxergar a oportunidade. Se o Sabino desse errado, custo é zero. O que não pode dar errado é um cara de 40 milhões. Esse não pode dar errado, um cara de 27, de 35 milhões. Esse não pode dar errado de jeito nenhum. O Sabino dar errado, que veio de graça, não tem problema, não. Tá perfeito. Só que o Sabino, ele tá lembrando o Alan Franco e Arboleda. Como que pode? O Sabino estar melhor que o Ferrarese, que veio a preço de ouro do Grupo City. E tá melhor. Ferrarese ou Sabino hoje? Sabino. Juan Tressoldi, que parece um bom zagueiro. Ele ou Sabino? Sabino. Só perde para Alan Franco e para Arboleda. De resto, Sabino está jogando muito. E vale a pena falar, porque ontem, Vasco misto, o ataque dos caras era Verratti, Payet e Felipe Coutinho. Payet da França, que jogou na Europa sempre. Felipe Coutinho, que brilhou no Liverpool mais que todo mundo, mais que todos. E aí depois ele foi pro Barcelona, acaba no Vasco agora. E do Sabino não passa. E aí nós temos que falar, nós temos não. Parabéns pro São Paulo e que as mudanças do Zubeldia continuem. Cada vez um time mais leve, cada vez um time mais competitivo e cada vez um time mais justo. Que não joguem os caras de nome, e sim os caras que jogam mais. Como o Eric, Ferreirinha, o William Gomes. Tá aí, parabéns. Era simples, não era não? Claro que era. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa seu like aí. Tamo junto. E amanhã eu não vou contar, vai ter que clicar aqui. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!